MILF. A tradução é problemática, né? Vamos deixar o F para a interpretação do espectador, mas é Mothers I Love to F, né? A F word. Todo mundo entendeu. E basicamente são, então, mulheres mais velhas, só que o mais velho aqui é de 30 e poucos anos, né? Que então são as cougars, são as mulheres mais liberadas, com experiência, com saber fazer, literalmente, né? E que são muito desejadas, ou ainda são desejadas. É aquela situação do jovem, né? Do jovem com a mulher mais velha, correlata a situação mais tradicional da mulher mais jovem com o homem mais velho, em que a experiência do mais velho, às vezes até o dinheiro do mais velho, facilita que esse encontro seja viável. Então, aquela fantasia que eu particularmente tinha muito com a professora exuberante, né? Me lembro de uma professora de inglês que inclusive se chamava Regina, né? Que eu achava assim fantástica, né? Ela muito exuberante, se é que vocês me entendem. Agora o problema é que se eu pensar que idade ela tinha, talvez ela fosse jovem, talvez ela tivesse 25 anos. Eu é que tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Mas não aconteceu nada, você já contou essa biografia. Não aconteceu nada, a professora. Eu acho que ela mal sabia que eu existia, né? E nessa época eu nem sabia que as mulheres também gostavam, né? Então, o fenômeno da MILF é um fenômeno um pouco da pornografia americana, né? Em que pega esses fetiches. A gente pode falar sobre isso em outra ocasião, mas existe muita pornografia segmentada por fetiches. Então, o fetiche pela mãe, a mãe do amigo, a meia-irmã, né? Uma série de maluquices que estão nesse mercado. E a MILF, uma muito famosa, ela era meio sósia da Sarah Palin, aquela política americana, né? Então, é bem dentro dessa linha da MILF. A Sarah Palin a MILF, sim, o modelo de MILF fantástico, né? Imagina que é o modelo perfeito de MILF. Sim, a gente tem um exemplo de MILF, assim, na vida real, que é o do presidente da França, Macron, né? Que ele se apaixonou, ele era muito jovem, se apaixonou pela professora de teatro dele, que é a atual esposa dele, né? Que é bem mais velha que ele, e que nessa época estava nessa idade de mãe do que a gente ama, que é a mãe do colega, né? Sei lá, não era o caso da mãe do colega, mas podia ser. Mas no caso dela é problemático porque ela nunca foi bonita. Tem fotos dela quando ela era jovem, que ele se apaixonou por ela. Ela já era feia quando jovem, né? Não sei os outros talentos, ela é muito boa academicamente. A beleza é um atrativo inicial, mas se consegue vencer esse obstáculo inicial, pode ser que outros valores compensem. Eu tenho duas questões mais para colocar sobre o MILF, que uma é sobre os tupis, né? Entre os tupis, o guerreiro casava, o guerreiro cada vez que matava não tinha direito a aumentar o harém dele. Os guerreiros nos tupis eles tinham direito a um harém. Mas às vezes ele demorava, ele ia chegar lá aos 25, 30 anos que ele ia conseguir começar a montar o harém dele. E aí, quando a mulher chegava a uma certa idade, 35, por aí, ele se desinteressava e essa mulher era retirada da taba dele, da casa dele. E aí ela passava a exercer na tribo a função de iniciação sexual dos curumins mais jovens, né, dos meninos, que por não ser guerreiros ainda, não estar formado como guerreiros, não ter sido testados como guerreiros, não tinham direito a uma esposa. Então ela acabava sendo isso entre os tupis, mas já aconteceu em outras tribos também, em outras culturas, essa situação. Também responde a uma questão demográfica, né? Porque se os homens na faixa dos 40 anos, isso é histórico, inclusive em Florença, isso era muito, Florença do século XIV, XV, isso era muito patente, casavam a diferença de 20 anos em média de idade, a diferença global hoje é 8 anos, mas em algumas culturas é maior, entre o homem e a mulher. Então o homem geralmente é mais velho, numa estatística, numa média universal, e em algumas sociedades ele é bem mais velho. E no Brasil, inclusive, tem se acentuado o homem mais velho com a mulher 20 ou 30 anos mais jovem, pelo menos 10 anos mais jovem. E isso faz com que sobre no mercado tanto a mulher da idade desse homem, né,
a mulher de 35, 40, 50 anos, quanto sobra no mercado o jovenzinho, né, o cara de 20 anos, que não tem ainda, também ele não tem como casar, estabelecer uma casa, ele não está trabalhando e tal, teria que viver com da mesada dos pais, enfim. Ele não está pronto para estabelecer um casamento, mas como as mulheres na idade dele já estão mais comprometidas com homens mais velhos, ou para ganhar experiência, por mil motivos, por mil razões, não vamos questionar as razões aqui, até porque a mulher amadurece mais cedo, tudo isso, né? A mulher é mais deontológica, e isso numa idade mais jovem, isso faz uma boa diferença, né, na forma de encarar o mundo, encarar as coisas. Então acaba sobrando esse homem mais jovem e essa mulher na faixa aí da meia-idade, digamos assim. Aí vai acontecer esse fenômeno. O que não se esperava é que esse fenômeno fosse tão grande no Pornhub, né, e a ponto de, em alguns países, no Pornhub, o MILF ser o mais procurado. Ele é o mais procurado pelos internautas, seja internauta mulher, seja internauta homem. Muito interessante esse fenômeno. As MILFs atraem, as mulheres mais velhas atraem as mulheres que buscam pornografia também? Não sabia disso. Veja, o público de pornografia, ele cerca de 1/3 a 40% dele é formado por mulheres. Pornografia tradicional. Hoje existe um nicho de pornografia produzido por mulheres para mulheres. Também existe isso, mas é um nicho muito pequeno, até porque a ascensão do Pornhub, que na verdade domina uma teia de sites, enorme teia de sites. Eles, inclusive, é um alemão que começou esse negócio, já sofreu processos e tudo mais, mas ele monopolizou, ele diminuiu muito os rendimentos da indústria. Então, o produtor independente de pornografia, ele tem um espaço muito menor hoje para competir. Não existe mais aquela venda do DVD, que era uma coisa que em banca de revista, que dava alguma receita. O Pornhub acabou com essa receita também praticamente, quer dizer, é uma coisa muito, muito pequena, tornou um negócio muito pequeno. Então, na pornografia, o Pornhub é o gigante. E o Pornhub recebe também muito vídeo amador, então sai de graça, por isso o Pornhub também fatura em cima desse de graça. O de graça compete com a produção profissional, e as pessoas também têm uma predileção pelo de graça, né? Principalmente nessa categoria MILF. Essa categoria MILF, se você produzir muito, fica artificial, fica parecendo artificial. Ele tem que parecer natural, tem que parecer o rapaz que chegou com o coleguinha da escola, né? Vieram da escola do ensino médio. O rapaz fica com a mãe gostosa do coleguinha. Ou com a madrasta, né? Também. Gira em torno dessas perversões aí. Tem um pouco de fantasia, mas ele também expressa uma realidade social em que os homens levam tempo para se tornarem interessantes para as mulheres jovens. Então, o jovem de 15, 20 anos, ele pode ter mais dificuldade de conseguir namorada do que conseguir uma amante mais velha. Esse é um fenômeno que não é novidade, inclusive. Sim, não, é histórico, não tem novidade nenhuma. A novidade é que em alguns países o Pornhub constatou que era a categoria mais procurada como categoria. As pessoas que clicam por categoria, claro que há pessoas que vão olhando o que vier pela frente e tal, mas que essa categoria tem sido bastante procurada. Mas antigamente era a figura da viúva, perdi a virgindade com uma viúva, né? Depois, ali nos anos 70, com uma mulher desquitada. Hoje em dia, só com a vizinha, que o normal é estar separada mesmo, né? Então, isso se tornou mais generalizado. Fenômenos dos encontros e desencontros sexuais. Das assimetrias sexuais. Que são, na heterossexualidade, são naturalmente assimétricas. Né? É isso.